Salve progressistas, eu sou o Clayson. Olha, esse é com certeza um dos maiores escândalos do governo Bolsonaro, é o maior desse ano. É claro que a concorrência é muito grande, porque Bolsonaro todo mês ele produz escândalos. Aliás, a única coisa que esse governo faz é produzir escândalos após escândalos. Só que esse tem uma dimensão gigantesca, porque ele está ligado diretamente a uma pasta que é muito sensível. Talvez o ministério mais importante, junto com o Ministério da Saúde, é o Ministério da Educação. Porque é uma pasta que também tem os maiores recursos, é uma pasta bilionária. E quando você vê um Ministério da Educação na mão de duas pessoas, esquece que são pastores, nem cabe aqui dizer, porque a gente não quer aqui transformar as coisas como uma perseguição, entre aspas, ou alguma coisa. Ah, é a religião, é o pastor, ou coisas assim. Não é demonizar. Mas a gente tem que levar em consideração que esses caras foram escolhidos a dedo. A Assembleia de Deus é a maior denominação evangélica do Brasil. Eles são donos de um partido. A Assembleia de Deus é dona do PSC. Eles são proprietários de um partido no Brasil. Assim como a Universal é dona do Republicanos. Essas denominações evangélicas, elas entram no poder de cabeça. Eles não têm muito pudor, não. Eu não estou aqui nem levando em consideração essas questões religiosas, quero colocar no segundo plano. Eu quero trazer aqui o problema de você ter duas pessoas à frente de um ministério como o Ministério da Educação, que junto com o Ministério da Saúde, são os dois principais ministérios do país, e a gente sabe a importância que tem a educação para um povo. É tudo. E esse sujeito, esse pastor Milton, ele já teve falas criminosas, falas vagabundas, essa é a verdade. Ele chegou a dizer que, não, a faculdade, a universidade não é para todos, não. Como assim? O que você está falando, cara? Chegou a dizer que pessoas especiais na educação, na sala de aula, atrapalham, que eles estão lá para atrapalhar, são um estorvo. Fala capacitista. Aí você fala, como que esse sujeito ainda permanece lá? Permanece porque, estrategicamente falando, ele é importante para o Bolsonaro nessa sanha do Bolsonaro em reeleição. Porque ele traz para si um grupo evangélico que, como eu disse, é a maior denominação evangélica do Brasil. Tem uma quantidade enorme de fiéis. E, lamentavelmente, porque eu digo com tristeza isso, esses fiéis se acostumaram a votar naquele que o pastor manda votar. E a gente vê isso. A gente tem cidades de interior que acaba votando em um candidato a deputado que não tem nenhuma ligação com a cidade, muitas vezes nem conhece a cidade, nem foi na cidade, depois que é eleito nem olha para a cidade, mas porque tem lá uma igreja evangélica que manda os fiéis votar nesse deputado, esse sujeito é eleito e a cidade mesmo, dane-se a cidade. Essa é a verdade, gente, e isso precisa ser dito. Não é uma questão de falar contra a religião, que eu nunca vou fazer isso aqui. Eu tenho um profundo respeito. Não é uma questão de falar a respeito de evangélicos, porque ainda mais sobre evangélicos, que a gente sabe que eles têm sim um papel importantíssimo na sociedade. Então não se trata de falar contra pastores, evangélicos, religião. Nós estamos falando de pessoas que se utilizam da religião, da boa fé, para poder praticar esse tipo de crime, porque isso é crime, gente. Isso é tráfico de influência. O que esse sujeito está ganhando com isso? E no vídeo de hoje eu quero explicar para você que essa prática dentro do governo Bolsonaro já é uma prática recorrente. Sempre pedindo para você dar o like. O like é muito importante, eu preciso que você dê o like nos vídeos, eu preciso que você se inscreva no canal, porque é uma forma que a gente tem de trabalhar aqui, e a gente precisa dessa ajuda, especialmente para você que está todos os dias aqui, sabe da seriedade, do compromisso que a gente tem com o trabalho que a gente desenvolve aqui. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, quando o Bolsonaro foi eleito, eu falei, olha, eu vou largar a universidade, eu vou deixar de ser professor universitário. Eu falei isso e fiz isso. Depois, porque na verdade eu sabia que nós seríamos os primeiros, os professores universitários seriam os primeiros a rodar.
E isso aconteceu. Porque todos esses ministros do Bolsonaro teve 4, mas teve um que passou e não passou, que foi o tal do Decotelli. Mas teve aquele Vélez Rodrigues, depois teve esse Abraham Weintraub. O Abraham Weintraub chegou a dizer que as universidades serviam para plantar maconha, para vender droga, para isso que as universidades serviam. E esse de agora aí fez essa fala, né? Para que universidade? Ninguém precisa de universidade. A universidade não é para todos, na verdade, foi o que ele disse. Então eu já sabia o que ia acontecer, porque eu já estava vendo o que eles estavam fazendo antes de serem eleitos, falando a respeito de professores universitários como criminosos, sendo que a gente sabe a importância que é para um país as pesquisas, o que é desenvolvido dentro da universidade. A gente sabe que o único caminho para o desenvolvimento de um país é através do estudo, da educação e do que se desenvolve dentro da educação. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto que eu quero trazer aqui para você é essa prática recorrente. Tá todo mundo falando, mas teve o gabinete paralelo na saúde, mas não é bem assim não. O Bolsonaro é assim, mas é mais profundo ainda. O Bolsonaro teve um gabinete chamado Gabinete do Ódio, ele tem esse gabinete. E esse gabinete do ódio não é simplesmente uma nomenclatura, não é uma forma de dizer, tem pessoas que propagam notícias falsas, tem pessoas que fazem... Não é só uma forma de dizer, não é uma expressão. O gabinete do ódio, ele foi apresentado por intermédio de uma investigação da Polícia Federal, repito, Polícia Federal. A Polícia Federal fez essa investigação, entregou essa investigação para o STF, e nessa investigação, a Polícia Federal ela aponta nomes que vão desde aquele sujeito que tem o Tércio, que é um sujeito que está do lado do Bolsonaro lá em Brasília, do lado. O Bolsonaro está com a sala dele aqui, ele está com a sala aqui. Que vai e passa, né? Passa pelos filhos do Bolsonaro, todos os filhos do Bolsonaro, passa por políticos dentro do Congresso, como Bia Kicis, como Carla Zambelli e outros, e termina nesses influenciadores digitais bolsonarentos. Então, essa investigação da Polícia Federal, ela traz nomes concretos, e ela traz prática, como que é o modus operandi do gabinete do ódio. Então não é simplesmente uma forma de dizer. O gabinete do ódio é uma realidade, ele não só existe, como ele foi apresentado pela Polícia Federal em detalhes. Modo de agir, pessoas envolvidas, nomes. E ações como, por exemplo, essa viagem para Israel para comprar aquela ferramenta espiã Dark Matter. Ações concretas. Então, tudo isso apresentado pela Polícia Federal. Depois nós tivemos o gabinete paralelo dentro da saúde. O gabinete do ódio está dentro da presidência, que é uma instituição. A presidência da República é uma instituição. Instituição, a gente pode considerar uma instituição máxima do país. Mas aí no Ministério da Saúde nós temos um gabinete paralelo, que aquele Zanotto inclusive fala, ele utiliza esse termo. Ele fala isso, ele fala, olha, nós vamos criar um shadow cabinet aqui, um gabinete das sombras. Ele usa o termo gabinete das sombras. E quem fala a respeito disso? Bom, aí a gente tem toda a investigação feita pela CPI do genocídio, né, a CPI da pandemia, todas as investigações. Nós temos o próprio Mandetta, que foi ministro do Bolsonaro. O próprio Mandetta, ele deu início a isso, ele afirmou isso. Há um gabinete paralelo no Ministério da Saúde. E depois disso, todas as investigações que apontaram a própria ação da Prevent Senior, né? Esse Zanotto era um dos responsáveis pela Prevent Senior. Nós tivemos a negociação de medicamentos, nós tivemos a negociação de vacina, dentre muitas outras denúncias que comprovam, são provas concretas, que falam a respeito de um gabinete paralelo no Ministério da Saúde. Então veja bem, além de termos a atuação, inclusive do seu Osmar Terra, por exemplo, que é um parlamentar, né? Sempre tem parlamentares bolsonarentos no meio dessa história, nós temos também no gabinete paralelo do Ministério da Saúde os agentes externos.
Aqueles que, como eu disse, eram médicos, né? Os médicos pela vida, olha que nome bonito, que ficavam falando sobre tratamento precoce de uma maneira alucinada, pareciam que tinham comido 3 quilos de cogumelo. Essas pessoas que ficavam divulgando notícias falsas, gente que não tem nada a ver com o governo diretamente, do ponto de vista de ser um funcionário público. Assim como a gente vê no gabinete do ódio aqueles que são os responsáveis pelas informações das redes sociais, os influencers bolsonarentos. E agora, mais uma vez, se repete. Esse gabinete dentro do Ministério da Educação traz então esses 2 pastores, que não tem absolutamente nenhuma ligação direta com o governo, no sentido de não ser um funcionário público. Porque para que você possa fazer ações dentro do governo, ou você é nomeado por um cargo, ok, você está lá, está exercendo essa função, ou presta um concurso. Agora esses caras, esses 2 pastores, não tem nada, não tem nenhuma ligação direta. E são 2 pessoas que têm nas mãos uma das pastas mais, para mim é a mais importante, mas aí eu estaria puxando sardinha para o meu lado, certo? Mas eu acho, para mim, a pasta mais importante. A pasta da educação é a mais importante do Brasil, certo? Tem gente que acha que é a saúde, ok, então uma das mais importantes. Agora, nas mãos de 2 pessoas, com nenhum critério, porque na gravação está escrito, ó, a minha prioridade, ele diz, o ministro, porque a minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e em segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Quem fala essa história de, primeiro os que mais precisam, a gente sabe que isso é um recurso retórico, porque que história é essa? Para mim, os que mais precisam são todos os municípios, né? Mais de 5.500 municípios, todos precisam. Não é? Que história que é essa? Então é um recurso retórico que ele usou ali para fazer um afago no Gilmar. Amigos do Gilmar. E ele fala isso numa reunião, ou é isso aí mesmo, né? Com esse, sim, senhor. Né? O Gilmar, pelo menos esse tal pastor Gilmar está presente. E aí eu pergunto para você, que história que é essa? Aonde que está a prioridade? E nós estamos falando de milhões, aliás, mais de $500 bilhão, mais de $500 bilhão na mão desses caras, mais 600 milhões. E qual é o critério? Eles vão lá e deram dinheiro lá para Rosário, no Maranhão. Aliás, fizeram muitas ações no Maranhão porque é o estado preferido, né? O estado preferido do pastor. Por que você deu dinheiro lá em Rosário? Nada contra Rosário, tá? Mas por que você deu esse dinheiro para Rosário e por que não deu dinheiro para Poços de Caldas? Qual é o critério? Por quê? Porque eles avançaram em cima desse Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, avançaram em cima e arrebentaram, passando essas verbas para um monte de gente. Eles se reuniam lá no hotel Gran Bitar, e lá no restaurante Tia Zélia, e começavam a dar dinheiro. Por que eles deram dinheiro para Anajatuba, também no Maranhão, Anajatuba, 27 mil habitantes. Por que esse dinheiro foi para lá? Qual é o critério? Porque é assim que funciona, gente. Verba, ela precisa ter um critério, ela precisa ter uma destinação. Olha, estou colocando essa verba aqui porque por esse motivo, por aquele motivo. Agora, porque você é amigo do pastor, por que o dinheiro foi para Centro Novo, também no Maranhão? Né? A gente está falando de municípios aí que tem 20, 25 mil habitantes. Por que foi para Centro Novo o dinheiro? Qual é o critério? Porque é amigo do pastor? E aí esses caras vão para cima do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aí vai conhece lá o Júnior Garimpeiro, que é o prefeito, e pelo Júnior Garimpeiro conhecer, recebe a verba. É assim, então? É desse jeito? Olha, Maranhão teve 94 municípios atendidos com 267 empenhos para transferência do FNDE, por conta desse pastor. A gente tem lá uma verba que chega a 684 milhões. 684 milhões. Então, vocês estão entendendo que nós não estamos falando de uma brincadeira qualquer? Não é uma brincadeira. E esse ministro já tinha feito, com perdão na palavra, cagada.
Porque no ano passado ele cometeu um erro, inclusive dentro do Fundeb, de 766 milhões em transferências. O principal mecanismo de financiamento da educação básica, que é o Fundeb, ele teve um erro de 766 milhões. Estamos falando mais uma vez de valores próximos ao bilhão. Então fica aqui a nossa indignação, fica aqui o pedido para que esse sujeito seja demitido agora, para que depois dessa demissão e perdendo o foro privilegiado, ele seja processado e que os envolvidos na comprovação de crime sejam presos. É o mínimo, gente. É o mínimo. Porque essa corrupção dentro do governo Bolsonaro, com esses governos paralelos que ele tem lá dentro, com esses gabinetes paralelos, com essas pessoas que se apoderam do dinheiro público e começam a favorecer amigos aqui e acolá, isso tem que vir à tona. Tem que vir à tona. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloque seu comentário aqui. É muito importante a gente saber o que você pensa. Não se esqueça do like, se inscreva no canal, ative o sininho se você é inscrito. E você pode nos ajudar por intermédio do nosso Apoia-se. Você concorre a sorteio de livros. E também pode nos ajudar por intermédio do Pix. Qualquer valor que você puder nos ajudar, vai fazer com que a gente continue o nosso trabalho. A gente não recebe dinheiro, a gente não tem amigo pastor, tá? A gente nunca recebeu, nem nunca vai receber dinheiro público aqui, de político, de partido, de quem quer que seja. A gente não recebe dinheiro de ninguém que não seja seu, que acompanha o nosso trabalho, que acredita no nosso trabalho e quer que a gente continue trabalhando. Então nos ajude, qualquer valor. Grande abraço, até a próxima.